Uma menina vive aprisionada em uma casa que se transformou em um cemitério de memórias e violência. Mas tudo começa a mudar quando um visitante marcado pela guerra aparece diante do portão enferrujado. Ao descobrir a verdade por trás das mentiras e do silêncio da vila, ele se torna alvo de uma rede corrupta que destrói tudo ao redor. E no meio do fogo, da injustiça e do medo, nasce uma promessa que ninguém mais conseguirá calar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de Curitiba caía sobre as ruas do bairro Santa Felicidade naquela tarde de quinta-feira, criando um véu cinzento que parecia refletir o estado de espírito de Luna Ventura. Aos 11 anos, a menina de cabelos castanhos e olhos que já carregavam uma tristeza antiga demais para sua idade, varria a varanda da casa pela terceira vez naquele dia. Suas mãos pequenas seguravam a vassoura com firmeza, mas seus pensamentos vagavam para longe dali, para um tempo que ela mal conseguia lembrar, quando aquela mesma casa ainda guardava o cheiro de bolo de fubá e o som de risadas verdadeiras. A casa ficava no alto de uma rua arborizada, uma construção de 2 andares que um dia fora pintada de amarelo claro, mas que agora mostrava as marcas do tempo e do descaso. As janelas precisavam de reparos, o jardim estava tomado por mato e as flores que antes enfeitavam a entrada haviam murchado há muito tempo. Era como se a própria construção refletisse o abandono emocional que reinava ali dentro. Luna terminou de varrer e olhou para o céu carregado. Faltavam apenas 2 horas para a madrasta, Beatriz, voltar do salão de beleza onde trabalhava como manicure, e ela ainda precisava arrumar a cozinha, dobrar as roupas e preparar o jantar. Respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que não deveria ser dela. Aos 11 anos, Luna sabia cozinhar melhor que muitas adultas. Sabia lavar, passar, limpar e organizar uma casa inteira. Mas não sabia mais brincar, não sabia mais ser criança. Entrou pela porta da frente e atravessou a sala, evitando olhar para as fotografias empoeiradas na estante. Havia uma, em especial, que ela não suportava ver. Era uma imagem desbotada de um homem de sorriso largo, cabelos escuros e olhos gentis, segurando uma bebê no colo. Aquele homem era João Paulo Ventura, seu pai. E aquela bebê era ela, Luna, há 11 anos atrás, quando ainda havia amor naquela casa. O pai de Luna partira quando ela tinha apenas 3 anos. Ninguém explicava exatamente o que havia acontecido. Beatriz, que era apenas namorada de João Paulo na época, dizia que ele havia abandonado a família e nunca mais quisera saber da filha. Dizia que ele era um covarde, um irresponsável, alguém que escolhera fugir em vez de assumir suas obrigações. Luna, porém, guardava fragmentos de memórias que não combinavam com essa versão. Lembrava-se do cheiro do perfume do pai, da sensação de segurança quando ele a carregava nos ombros, das cantigas de ninar que ele inventava. Será que alguém assim simplesmente iria embora sem olhar para trás? Beatriz assumira a guarda de Luna após o desaparecimento de João Paulo. A mãe biológica da menina havia deixado o hospital logo após o parto, sem nunca mais dar notícias. Luna crescera sabendo que fora abandonada 2 vezes, primeiro pela mãe que nunca conhecera, depois pelo pai que se fora sem explicações. Beatriz, que prometera cuidar dela como se fosse sua própria filha, tornou-se sua tutora legal, e tudo mudou. No início, ainda havia gentileza. Beatriz a tratava com uma mistura de pena e obrigação. Mas quando conheceu Rodrigo Almeida, um empresário do ramo de construção civil que aparentava ter muito mais dinheiro do que realmente tinha, tudo desmoronou. Rodrigo mudou-se para a casa, assumiu o papel de dono e transformou Luna em uma espécie de empregada invisível. Não havia gritos constantes ou palavras cruéis óbvias. A crueldade era mais sutil, mais fria. Era no olhar de indiferença, nos comentários ácidos disfarçados de brincadeira, na carga de tarefas impossível para uma criança, no silêncio durante as refeições, enquanto ela servia e eles conversavam como se ela não estivesse ali. Luna subiu as escadas em direção ao seu quarto, um cômodo pequeno no fundo do corredor, que antes era usado como depósito.
As paredes ainda tinham marcas de caixas antigas e prateleiras removidas. Sua cama era um colchão fino, sobre uma estrutura de ferro enferrujada, coberta por lençóis desbotados. Não havia brinquedos, não havia pôsteres coloridos, não havia nada que lembrasse que ali dormia uma menina de 11 anos. Havia apenas uma mochila escolar puída, alguns cadernos e um pequeno baú de madeira escondido embaixo da cama. Ela se ajoelhou e puxou o baú com cuidado. Dentro dele, guardava seus únicos tesouros, uma fotografia pequena do pai sorrindo que ela havia retirado da sala escondida anos atrás. Um lenço azul que tinha o cheiro dele, ainda preservado depois de tanto tempo. E uma carta amarelada, dobrada e redobrada tantas vezes que as dobras começavam a rasgar. Luna a abriu com delicadeza e leu pela 1000ª vez. Minha pequena Luna, se um dia você ler isso, saiba que seu pai nunca te abandonou, nunca. As circunstâncias me afastaram de você, mas meu coração sempre esteve ao seu lado. Eu voltarei, eu prometo. E quando voltar, vamos consertar tudo. Você vai entender. Perdoe-me por não poder explicar agora. Te amo mais que tudo neste mundo. Sempre seu pai, João Paulo. Luna não sabia como aquela carta havia parado em suas mãos. Encontrara-a escondida em um livro velho na biblioteca da casa, há 2 anos. Desde então, aquelas palavras eram sua âncora. A única prova de que talvez seu pai não a tivesse abandonado de verdade. Mas ele nunca voltara. E a cada dia que passava, a esperança ia se esvaindo como água entre os dedos. O som da porta da frente se abrindo a fez guardar rapidamente a carta de volta no baú e empurrá-lo para debaixo da cama. Desceu as escadas correndo e encontrou Beatriz entrando, com suas unhas recém-pintadas de vermelho e uma expressão cansada no rosto. Beatriz tinha 40 e poucos anos, cabelos tingidos de loiro e um jeito de falar que oscilava entre a doçura falsa e a frieza cortante. Você terminou tudo que eu pedi, menina? Perguntou Beatriz, tirando a bolsa do ombro e jogando-a no sofá. Sim, tia Beatriz, respondeu Luna, usando o tratamento que lhe fora imposto. A cozinha está limpa, as roupas estão dobradas e eu já comecei o jantar. Beatriz assentiu sem olhar para ela. E a lição de casa? Eu termino depois do jantar. Você estuda depois que todo mundo comer e a cozinha estiver limpa de novo. Não vou ter você tirando notas ruins e dando trabalho na escola. Já basta ter que te sustentar. Luna engoliu em seco. Beatriz sempre jogava isso na cara dela. O fato de que estava fazendo um favor ao criá-la, como se Luna tivesse pedido para estar ali, como se não fosse uma criança que merecia ser cuidada por direito. O barulho de um carro na rua chamou a atenção de ambas. Era um veículo desconhecido, um sedã prateado que estacionou bem em frente ao portão. Luna observou pela janela enquanto um homem descia do carro. Ele tinha por volta de 45 anos, cabelos grisalhos, roupas simples, mas bem cuidadas e um jeito de andar que demonstrava determinação. Ele parou diante do portão, observou a casa por um longo momento e então caminhou em direção à entrada. Beatriz franziu a testa. Quem é esse agora? O homem tocou a campainha. Luna foi até a porta, abriu-a levemente e o encarou. Ele sorriu, um sorriso gentil, que fez algo estranho acontecer dentro dela, como se uma porta trancada há anos estivesse começando a se abrir. Boa tarde, disse ele com voz calma. Meu nome é Marcelo Santos. Eu sou amigo de João Paulo Ventura. Ele ainda mora aqui? O coração de Luna disparou. Alguém que conhecia seu pai. Alguém que procurava por ele. Antes que pudesse responder, Beatriz surgiu atrás dela, empurrando-a levemente para o lado. João. Paulo não mora mais aqui, disse Beatriz com frieza. Ele foi embora há muitos anos e nunca mais deu notícias. Não sabemos onde ele está. Marcelo observou Beatriz, depois desviou o olhar para Luna. Seus olhos se demoraram na menina, e algo neles mudou, como se estivesse reconhecendo algo familiar. Você é a filha dele? Perguntou diretamente a Luna. Ela assentiu timidamente. Sou Luna. O sorriso dele se alargou, mas havia tristeza nele também. Você era apenas um bebê quando te vi pela última vez. João Paulo falava de você o tempo todo. Você era a alegria dele,
Beatriz cruzou os braços, incomodada. Olhe, senhor, não sei o que o senhor quer, mas aqui não tem nada para o senhor. João Paulo abandonou essa menina e sumiu. Se vier procurando por ele, está perdendo seu tempo. Marcelo não tirou os olhos de Luna. Eu não acredito nisso. João Paulo jamais abandonaria a filha. Ele me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu cuidaria de Luna. E estou aqui para honrar essa promessa. Luna sentiu o peito apertar. Havia verdade naquelas palavras. Ela podia sentir. Beatriz, porém, estava visivelmente irritada. Essa menina já tem quem cuide dela. Eu sou a tutora legal. E não preciso de estranhos aparecendo aqui fazendo promessas vazias. Por favor, se retire. Marcelo recuou um passo, mas seus olhos permaneceram fixos em Luna. Posso voltar outro dia? Perguntou, mais para a menina do que para Beatriz. Antes que Luna pudesse responder, Beatriz fechou a porta. Esse homem não volta mais aqui, você ouviu? Não quero ninguém mexendo no passado. O que passou, passou. Luna ficou parada, olhando para a porta fechada. Algo dentro dela havia acordado. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma faísca de esperança. Alguém que conhecia seu pai. Alguém que acreditava nele. Alguém que havia feito uma promessa. Naquela noite, depois que todos dormiram, Luna voltou ao seu baú secreto. Pegou a carta do pai e a leu novamente, mas dessa vez as palavras tinham um peso diferente. Se Marcelo estava certo, se seu pai realmente não a havia abandonado, então havia algo de errado nessa história toda. E ela precisava descobrir o quê. Os dias seguintes foram estranhos. Luna não conseguia tirar Marcelo da cabeça. Cada vez que varria a varanda, olhava para a rua esperando ver o carro prateado. Cada vez que ia para a escola, imaginava o que ele saberia sobre seu pai. Beatriz e Rodrigo estavam mais tensos que o normal, conversando em voz baixa sempre que achavam que ela não estava por perto. Luna percebeu que eles estavam preocupados com alguma coisa, mas não conseguia entender o quê. Na escola, Luna era uma aluna dedicada, mas solitária. Não tinha muitos amigos. As outras crianças viviam vidas que ela não conseguia alcançar. Elas tinham famílias que as buscavam sorrindo, tinham festas de aniversário, tinham roupas novas, tinham abraços ao final do dia. Luna tinha apenas silêncio e tarefas esperando por ela em casa. Mas ela não reclamava. Aprendera que reclamar só tornava as coisas piores. Foi numa terça-feira, durante o intervalo, que algo diferente aconteceu. Luna estava sentada sozinha debaixo de uma árvore no pátio da escola quando uma mulher se aproximou. Ela era jovem, devia ter uns 30 anos, usava óculos de armação vermelha e carregava uma pasta. Identificou-se como assistente social da prefeitura e disse que precisava conversar com ela. Luna, eu sou a Marina. Vim aqui porque recebi uma denúncia anônima de que você pode estar em uma situação difícil em casa. Você está bem? Está sendo bem tratada? O coração de Luna acelerou. Uma denúncia? Quem teria feito isso? Ela pensou imediatamente em Marcelo. Teria sido ele? Mas por quê? E o que aconteceria se ela contasse a verdade? Beatriz ficaria furiosa. Rodrigo também. E para onde ela iria se atirassem de lá? Por mais difícil que fosse sua vida, era a única que conhecia. Estou bem, sim, respondeu Luna baixinho. Tia Beatriz cuida de mim direitinho. Marina a observou com atenção. Você pode me contar qualquer coisa, tá bom? Se alguém está te machucando ou te tratando mal, eu posso ajudar. Você não precisa ter medo. Luna balançou a cabeça. Não, tá tudo bem mesmo. Eu só sou tímida. Marina não pareceu convencida, mas também não podia forçar nada. Deixou um cartão com seu telefone e disse que Luna poderia ligar sempre que precisasse. Depois foi embora, deixando Luna com um turbilhão de sentimentos. Parte dela queria gritar que não estava tudo bem, que ela era tratada como empregada, que nunca recebia carinho, que vivia em um quarto que parecia uma prisão. Mas outra parte dela tinha medo, medo do desconhecido, medo de que talvez a alternativa fosse pior. Quando chegou em casa naquele dia, Beatriz a esperava furiosa. Jogou o cartão da assistente social na mesa da cozinha. O que é isso? O que você andou falando na escola? Luna se encolheu. Eu não falei nada, tia.
uma moça apareceu e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E quem foi que fez denúncia, hein? Quem foi? Foi aquele homem que apareceu aqui, não foi? Aquele Marcelo? Luna não sabia o que dizer. Beatriz continuou. Você não fala nada para essas pessoas. Está me ouvindo? Nada. Essa casa, essa vida, tudo isso aqui é nosso agora. João Paulo sumiu e deixou tudo abandonado. Se não fosse por mim, você estaria em um orfanato. Você entende isso? Eu te salvei. E é assim que você me agradece? Deixando gente meter o nariz onde não é chamada? Rodrigo entrou na cozinha naquele momento, com sua postura arrogante de sempre. O que está acontecendo aqui? Beatriz apontou para Luna. Essa menina está trazendo problema. Assistente social apareceu na escola dela hoje. Rodrigo olhou para Luna com desprezo. Isso é tudo culpa daquele homem que veio aqui. Ele está mexendo em coisas que não deve. Você não fala com ele, entendeu? Se ele voltar, você não abre a porta. Luna assentiu, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Não daria a eles essa satisfação. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Luna olhou pela janela para o céu estrelado de Curitiba. Pensou em seu pai, em Marcelo, na assistente social, em tudo que estava acontecendo. Havia algo maior por trás de tudo isso. Ela podia sentir. Beatriz e Rodrigo estavam escondendo alguma coisa, e ela precisava descobrir o quê. Marcelo não desistiu. Na quinta-feira seguinte ele voltou, mas dessa vez não foi até a casa. Esperou Luna sair da escola e se aproximou dela na calçada. Ela o reconheceu imediatamente e olhou ao redor nervosa. Luna, eu preciso falar com você, disse ele gentilmente. Não precisa ter medo de mim. Eu era muito amigo do seu pai. O senhor foi embora naquele dia e minha tia ficou muito brava, disse Luna, apressada. Ela disse que eu não posso falar com o senhor. Eu sei. Mas eu preciso que você saiba a verdade. Seu pai não te abandonou, Luna. Ele desapareceu. E eu acho que Beatriz sabe mais do que ela está dizendo. Luna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que o senhor quer dizer, Marcelo? Se agachou para ficar na altura dela. Seu pai me ligou 8 anos atrás, pouco antes de sumir. Ele estava preocupado. Disse que havia descoberto algo grave e que precisava resolver antes que fosse tarde demais. Pediu que eu cuidasse de você se algo acontecesse. Poucos dias depois ele desapareceu. Ninguém soube mais dele. Eu tentei procurar, mas não consegui nada. Até que recentemente eu encontrei alguns documentos. Documentos que mostram que a casa onde você vive foi transferida para o nome de Beatriz de forma irregular. Seu pai nunca assinou nada. Alguém falsificou a assinatura dele. Luna arregalou os olhos. Mas como? Eu ainda não sei, mas estou investigando e preciso da sua ajuda. Você sabe se Beatriz guarda documentos antigos em algum lugar da casa? Luna pensou por um momento. Ela tinha um arquivo trancado no quarto dela. Nunca me deixa entrar lá. Marcelo assentiu. Você conseguiria dar uma olhada? Só para ver se tem alguma coisa relacionada ao seu pai? Luna mordeu o lábio. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas pela primeira vez em anos sentia que talvez pudesse descobrir a verdade sobre seu pai, sobre ela mesma, sobre tudo. Eu posso tentar, disse. Ela em voz baixa. Marcelo sorriu. Obrigado, Luna. Você é corajosa como seu pai. Vou te dar meu número. Se precisar de qualquer coisa, me liga, tá bom? Ele entregou um papel com seu telefone anotado. Luna o guardou rapidamente na mochila e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os vira. Depois saiu correndo em direção à casa. Naquela noite, enquanto Beatriz e Rodrigo assistiam televisão na sala, Luna subiu devagar as escadas. O quarto de Beatriz ficava no segundo andar, logo ao lado do quarto de Rodrigo. Os dois dormiam separados, algo que Luna sempre achou estranho, mas nunca questionou. Ela esperou até ter certeza de que eles estavam distraídos e então abriu a porta do quarto de Beatriz com cuidado. O quarto era arrumado, quase obsessivamente organizado. Havia um guarda-roupa grande, uma cômoda, e no canto, um arquivo de metal trancado com cadeado. Luna olhou para aquele móvel. Ali dentro, talvez estivessem as respostas que ela procurava. Mas como abrir?
Ela vasculhou discretamente a cômoda, procurando pela chave. Abriu gavetas com cuidado, evitando fazer barulho. E então, em uma caixinha de joias no fundo da terceira gaveta, encontrou uma pequena chave prateada. Com as mãos tremendo, Luna se aproximou do arquivo. Inseriu a chave na fechadura e girou. O cadeado abriu com um clique suave. Ela puxou a primeira gaveta e seus olhos se arregalaram. Havia pilhas de papéis, documentos antigos, contratos, escrituras. E no meio de tudo, uma pasta com o nome de João Paulo Ventura escrito à mão. Luna a pegou e abriu. Dentro, havia cópias de documentos de transferência de propriedade, todos assinados por João Paulo. Mas Luna olhou para as assinaturas e seu coração disparou. Ela conhecia a letra do pai. Tinha a carta dele guardada. E aquelas assinaturas eram diferentes. Eram falsas. Ela continuou procurando e encontrou mais coisas. Recibos de pagamentos, extratos bancários, tudo no nome de Beatriz. Valores altos, vindos de fontes que Luna não conseguia identificar. E então, no fundo da pasta, encontrou algo que a fez parar de respirar. Uma anotação manuscrita em um papel amarelado, com a letra de Beatriz. JP descobriu tudo. Precisa sumir antes que ele fale. Rodrigo vai resolver. Luna sentiu o mundo girar. O que aquilo significava? JP era João Paulo, seu pai. Ele havia descoberto alguma coisa, e Rodrigo ia resolver. Resolver como? O que eles haviam feito? Ela ouviu passos na escada e seu coração quase parou. Rapidamente colocou tudo de volta, trancou o arquivo, guardou a chave na caixinha e saiu do quarto. Mal teve tempo de fechar a porta quando Beatriz apareceu no corredor. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Beatriz desconfiada. Eu estava procurando o banheiro." "Me perdi", mentiu Luna, tentando controlar o tremor na voz. Beatriz a olhou por um longo momento. Depois, apontou para a escada. "Seu banheiro é o do seu quarto. Volta para lá." Luna desceu as escadas correndo e trancou-se em seu quarto. Seu coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. Pegou o papel com o telefone de Marcelo e olhou para ele. Precisava contar o que tinha visto. Mas como? Não tinha celular. Beatriz jamais deixaria ela usar o telefone da casa. Ela esperou até a madrugada, quando tinha certeza de que todos dormiam. Desceu as escadas em silêncio, pegou o telefone fixo da sala e discou o número de Marcelo. Ele atendeu no terceiro toque, com voz sonolenta. "Alô? Sou eu, Luna", sussurrou ela. "Encontrei uma coisa." Do outro lado da linha, Marcelo ficou completamente acordado. "O quê? O que você encontrou?" Luna contou tudo, em voz baixa e rápida. As assinaturas falsas, os documentos, os pagamentos e, principalmente, a anotação sobre o pai dela. Marcelo ficou em silêncio por um momento após ela terminar. "Luna, você precisa sair daí. Essas pessoas são perigosas. Mas eu não tenho para onde ir. Vou resolver isso. Vou procurar as autoridades, vou conseguir tirar você de lá. Mas, por enquanto, você precisa agir como se nada tivesse acontecido. Não deixa eles perceberem que você sabe de alguma coisa. Promete?" "Eu prometo." Ela desligou o telefone e voltou para o quarto com o coração ainda acelerado. Deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. A verdade estava começando a aparecer, e era mais sombria do que ela imaginava. Seu pai não havia abandonado ela. Ele havia sido afastado, e Beatriz e Rodrigo sabiam exatamente o que havia acontecido. Os próximos dias foram uma tortura silenciosa. Luna tentava agir normalmente, mas cada olhar de Beatriz, cada palavra de Rodrigo, a faziam sentir que eles sabiam, que de alguma forma haviam descoberto que ela estava mexendo onde não devia. A tensão na casa era palpável. Foi no sábado que tudo começou a desmoronar. Marcelo voltou, mas dessa vez não estava sozinho. Trouxe consigo a assistente social Marina e um advogado. Eles tocaram a campainha e Beatriz abriu a porta, visivelmente irritada. "O que é isso agora?" perguntou, cruzando os braços. "Meu nome é Dr. Fernando Carvalho", disse o advogado, um homem de meia idade, de óculos e terno escuro.
Estou aqui representando o senhor Marcelo Santos e também os interesses da menor Luna Ventura. Temos razões para acreditar que a tutela dela foi estabelecida de forma irregular e que há irregularidades na documentação da propriedade desta casa. Beatriz empalideceu. Do que vocês estão falando? Estamos falando de falsificação de documentos, de apropriação indevida, de bens e de possível coerção. A senhora vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Rodrigo apareceu na porta, visivelmente nervoso. Vocês não podem fazer isso. Vocês não têm provas de nada. Marcelo deu um passo à frente. Temos sim. E vamos provar tudo. Luna observava tudo da escada com o coração acelerado. Finalmente, a verdade estava vindo à tona. Finalmente, alguém estava lutando por ela. Marcelo olhou para ela e acenou com a cabeça, como se dissesse que tudo ia ficar bem. Mas Beatriz não estava disposta a se render tão facilmente. Olhou para Luna com olhos frios e disse algo que fez o sangue da menina gelar. Essa menina não sabe de nada. Ela não passa de uma criança problemática que vive inventando histórias. João Paulo era um bêbado irresponsável que sumiu porque não aguentava a pressão de ser pai. Eu fiz um favor cuidando dela todos esses anos. E é assim que sou recompensada? Com acusações infundadas? Marina se aproximou de Luna. Querida, você quer vir comigo? Você não precisa ficar aqui. Luna olhou para Beatriz, depois para Marcelo e finalmente para Marina. E pela primeira vez em sua vida, ela tomou uma decisão por si mesma. Desceu as escadas, passou por Beatriz e Rodrigo e segurou a mão de Marina. Eu quero ir embora daqui, disse com a voz firme. E assim, naquela tarde chuvosa de sábado em Curitiba, Luna Ventura deixou para trás a casa que fora seu cárcere emocional por tantos anos e deu o primeiro passo em direção à verdade sobre seu pai, sobre seu passado e sobre si mesma. O abrigo temporário ficava em um bairro tranquilo do Batel, uma construção simples, mas acolhedora, que servia como lar provisório para crianças em situações vulneráveis. Luna chegou ali naquela tarde de sábado, com apenas sua mochila escolar e as roupas do corpo. Marina, a assistente social, a acompanhou até o quarto que dividiria com outras duas meninas e tentou acalmá-la com palavras gentis. Mas Luna mal conseguia processar o que estava acontecendo. Deixara para trás a única casa que conhecia, mesmo que aquela casa fosse um lugar de tristeza. Você vai ficar bem aqui, Luna, disse Marina, sentando-se ao lado dela na cama. É só temporário, até resolvermos tudo. O doutor Fernando e o Marcelo estão trabalhando para descobrir a verdade sobre seu pai e sobre a situação da sua casa. Você foi muito corajosa hoje. Luna apenas assentiu, olhando para as próprias mãos. Sentia-se estranha, como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Tinha feito a coisa certa? E se Beatriz estivesse falando a verdade? E se seu pai realmente a tivesse abandonado e ela estivesse apenas se agarrando a uma fantasia? Marina percebeu a confusão na menina. Sei que está difícil agora, mas você não está sozinha. Tem muita gente que quer te ajudar. E amanhã, se você quiser, o Marcelo pode vir te visitar. Ele tem muitas coisas para te contar sobre seu pai. O coração de Luna se apertou. Ela queria acreditar que havia respostas, que havia uma explicação para tudo aquilo. Queria acreditar que seu pai não a havia esquecido. Mas 8 anos era muito tempo. Tempo demais. Marina saiu, deixando Luna sozinha no quarto. A menina olhou ao redor. As paredes eram pintadas de um amarelo claro. Havia cortinas floridas nas janelas e 3 camas alinhadas com colchas coloridas. Era simples, mas era limpo e organizado. Tão diferente do quartinho escuro onde ela dormia na casa de Beatriz. Luna se deitou, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem medo de ser acordada para fazer alguma tarefa. No dia seguinte, um domingo ensolarado, Marcelo chegou ao abrigo no meio da manhã. Trazia consigo uma sacola com roupas novas para Luna, algumas compradas especialmente para ela, e um pequeno urso de pelúcia. Quando Luna o viu, algo dentro dela se desfez. Correu até ele e, pela primeira vez, desde que seu pai desaparecera, abraçou alguém de verdade. Marcelo a abraçou de volta,
sentindo a fragilidade daquela criança que havia carregado tanto peso sozinha. Eles se sentaram no jardim do abrigo, embaixo de uma jabuticabeira frondosa. Marcelo respirou fundo antes de começar a falar. Luna, eu preciso te contar sobre seu pai, sobre quem ele era de verdade. A menina o olhou com olhos atentos, pendendo cada palavra. João Paulo e eu nos conhecemos na universidade. Estudávamos arquitetura juntos. Ele era brilhante, sabe? Tinha um talento incrível para desenhar, para criar projetos. Depois que nos formamos, ele abriu um escritório próprio aqui em Curitiba. As coisas iam bem. Mas então ele conheceu sua mãe, Clarice. Luna arregalou os olhos. Ninguém nunca falava sobre sua mãe. Era como se ela nunca tivesse existido. Clarice era complicada, continuou Marcelo, escolhendo as palavras com cuidado. Tinha problemas sérios, questões que ela não conseguia resolver. Quando ficou grávida de você, João Paulo ficou nas nuvens de felicidade, mas Clarice não estava preparada para ser mãe. Depois que você nasceu, ela entrou em uma crise profunda, deixou o hospital e nunca mais voltou. Simplesmente desapareceu. João Paulo ficou arrasado, mas ele tinha você, e você se tornou o centro do mundo dele. E a Beatriz? Perguntou Luna com a voz baixa. Beatriz apareceu pouco depois. Ela trabalhava como secretária no escritório de arquitetura do seu pai. No início ela parecia ajudar. Ofereceu-se para cuidar de você enquanto seu pai trabalhava. Ele confiava nela. Mas com o tempo eu percebi que havia algo errado. Beatriz era possessiva, controladora. Ela queria se tornar indispensável. E então Rodrigo entrou na história. Quem é o Rodrigo? De verdade? Perguntou Luna. Marcelo suspirou. Rodrigo Almeida é um homem com histórico complicado. Ele se apresenta como empresário da construção civil, mas na verdade é alguém que sempre viveu de esquemas, de atalhos. Ele conheceu Beatriz e os dois se uniram. E aí começaram os problemas. Que problemas? Seu pai começou a desconfiar que havia algo errado com as finanças do escritório. Documentos desapareciam, contratos eram alterados, dinheiro sumia. Ele investigou e descobriu que Beatriz estava desviando fundos, usando o escritório para lavar dinheiro de Rodrigo. Quando João Paulo a confrontou, ela negou tudo. Mas ele tinha provas. Ia denunciar ambos às autoridades. O coração de Luna acelerou. E o que aconteceu? Na noite antes de ele ir à polícia, 8 anos atrás, João Paulo me ligou. Estava nervoso, preocupado. Disse que Beatriz havia ameaçado tirar você dele, que tinha forjado documentos provando que ele era um pai inadequado, que bebia, que era instável. Ele tinha medo de perder você. Pediu que eu cuidasse de você, se algo desse errado. Eu disse que sim, mas achei que ele estava exagerando. Poucos dias depois ele desapareceu. Luna sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. E ninguém procurou por ele? Eu procurei, Luna. Procurei muito. Fui à polícia, contratei investigadores. Mas Beatriz tinha documentos falsos. Tinha testemunhas que mentiram, dizendo que viram seu pai bebendo, brigando com você. Ela construiu uma história tão bem elaborada que todos acreditaram. E quando ela conseguiu a tutela legal de você e a transferência da casa, eu não tinha como provar nada. Passei anos juntando evidências, mas não era suficiente. Até agora. O que mudou? Marcelo tirou um envelope do bolso. Encontrei alguém que esteve envolvido nisso tudo e que está disposto a falar. Um homem que trabalhava com Rodrigo, que participou do esquema de falsificação de documentos. Ele está com medo, acha que Rodrigo pode se voltar contra ele. Então decidiu cooperar. Ele tem cópias de tudo, assinaturas falsificadas, recibos de pagamentos ilegais, mensagens trocadas entre Beatriz e Rodrigo. Tudo. Luna enxugou as lágrimas. Isso significa que eles vão ser presos? Sim, o Dr. Fernando já entrou com o processo. A polícia está investigando. Vai levar algum tempo, mas a verdade vai aparecer. E meu pai? Onde ele está? Marcelo olhou para ela com tristeza. Essa é a parte que eu ainda não sei, Luna. Não temos nenhuma pista concreta sobre onde João Paulo está agora. Mas eu não desisto de encontrá-lo. E sei que você também não. Luna pegou a mão de Marcelo. Obrigada.
por não ter desistido de mim. Ele sorriu, os olhos marejados. Eu fiz uma promessa ao meu melhor amigo, e vou honrá-la até o fim. Os dias no abrigo foram estranhos para Luna. Ela não estava acostumada a ser tratada com gentileza. As cuidadoras perguntavam se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. As outras crianças tentavam incluí-la nas brincadeiras. Tudo era tão diferente. Ela passou a frequentar uma escola nova, mais perto do abrigo, e aos poucos começou a se abrir. Fez amizade com uma menina chamada Júlia, que também vivia no abrigo e que tinha uma história parecida com a dela. Júlia tinha 9 anos, cabelos cacheados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mesmo tendo passado por coisas difíceis. Ela ensinou Luna a brincar de novo, a rir de bobagens, a ser criança. E Luna, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse ter uma vida normal. Marcelo a visitava sempre que podia. Trazia livros, contava histórias sobre seu pai, mostrava fotos antigas que Luna nunca tinha visto. Ela descobriu que João Paulo adorava jazz, que tinha um jeito engraçado de desenhar caricaturas, que era péssimo em cozinhar, mas tentava mesmo assim. Cada história fazia Luna sentir que estava conhecendo o pai de verdade, não apenas as memórias nebulosas que guardava. Enquanto isso, o processo contra Beatriz e Rodrigo avançava. O Dr. Fernando era implacável. Conseguiu provar que as assinaturas nos documentos de transferência da casa eram falsas. Conseguiu rastrear pagamentos suspeitos que ligavam Beatriz e Rodrigo a esquemas de desvio de dinheiro. A teia de mentiras que eles haviam construído começava a se desfazer. Foi em uma terça-feira, 3 semanas depois de Luna ter saído da casa, que Dr. Fernando apareceu no abrigo com uma notícia importante. Chamou Luna e Marcelo para uma conversa reservada na sala da diretora. Descobrimos algo, disse ele, abrindo uma pasta cheia de documentos. Durante a investigação, encontramos transferências bancárias que João Paulo fez pouco antes de desaparecer. Ele vendeu alguns bens, liquidou investimentos e transferiu uma quantia significativa para uma conta em nome de um advogado em Florianópolis. Florianópolis? Repetiu Marcelo surpreso. Sim, e conseguimos rastrear. Esse advogado era especialista em proteção de testemunhas e pessoas em situação de risco. Acreditamos que João Paulo possa ter buscado ajuda dele para desaparecer temporariamente enquanto reunia provas contra Beatriz e Rodrigo. Luna sentiu esperança acender em seu peito. Então meu pai está vivo? Não podemos afirmar com certeza, disse Dr. Fernando cautelosamente, mas é uma possibilidade real. Estamos tentando localizar esse advogado, mas ele se aposentou há anos e está difícil de encontrar. Não desistimos. Marcelo olhou para Luna. Isso é um bom sinal, pequena. Significa que seu pai estava se protegendo, planejando algo. Ele não fugiu por covardia. Ele estava tentando resolver tudo. Luna assentiu, segurando as lágrimas. Precisava acreditar nisso. Precisava ter esperança. Naquele mesmo dia, à tarde, algo inesperado aconteceu. Luna estava no pátio do abrigo quando Marina apareceu com uma mulher que ela não conhecia. Era uma senhora de cabelos brancos, olhos claros e um sorriso gentil. Marina fez as apresentações. Luna, essa é a dona Helena. Ela era vizinha do seu pai há muitos anos e pediu para te conhecer. Helena se aproximou e pegou as mãos de Luna com carinho. Menina, eu não podia acreditar quando soube que você estava viva e bem. Seu pai falava tanto de você. Você era a luz da vida dele. A senhora conheceu meu pai? Perguntou Luna emocionada. Conheci sim. Morei na casa ao lado da de vocês por anos. Vi você nascer. Vi seu pai cuidar de você com tanto amor. E vi quando tudo começou a desandar. O que a senhora viu? Helena suspirou. Vi Beatriz se intrometer cada vez mais na vida de João Paulo. Vi ela se instalar na casa, trazer aquele homem, o Rodrigo. Vi seu pai ficando cada vez mais angustiado. Uma noite, poucos dias antes dele desaparecer, ele bateu na minha porta. Estava desesperado. Disse que precisava proteger você, que Beatriz estava armando contra ele, que tinham forjado documentos. Ele me deu uma caixa, pediu para eu guardar. Disse que se algo acontecesse com ele,
Eu devia procurar um advogado de confiança e entregar aquela caixa. Mas eu nunca soube o que aconteceu depois. Beatriz me disse que ele tinha abandonado você e fugido. Eu fiquei arrasada, mas não sabia o que fazer. Até que vi a notícia sobre a investigação no jornal e decidi procurar vocês. Marcelo se adiantou. A senhora ainda tem essa caixa? Helena assentiu. Tenho sim, está guardada na minha casa até hoje. Nunca abri como João Paulo pediu. Dr. Fernando se levantou imediatamente. Precisamos dessa caixa. Ela pode conter provas cruciais. Helena concordou e todos foram até a casa dela. Uma construção antiga, mas bem preservada no bairro Alto da 15. Ela os levou até o quarto de hóspedes e abriu o armário. Lá no fundo, embrulhada em um pano, estava uma caixa de madeira com uma fechadura pequena. Helena a entregou a Marcelo. A chave deve estar com vocês. João Paulo disse que deixaria uma forma de abrir. Marcelo examinou a caixa. Havia uma inscrição gravada na tampa. Luna, o que seu pai costumava te chamar? Luna pensou por um momento. Ele me chamava de Luninha, e às vezes de minha estrelinha. Marcelo virou a caixa e viu que embaixo havia números gravados. 0512, 5 de dezembro. Luna, esse é algum dia especial? É meu aniversário, disse Luna, baixinho. Marcelo tentou girar o mecanismo da fechadura usando a data, e ela abriu. Dentro da caixa havia documentos, pendrives, fotografias e uma carta lacrada com o nome de Luna escrito à mão. Com mãos trêmulas, Luna pegou a carta e a abriu. Era a letra do pai, inconfundível. Minha querida Luninha, se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Eu queria estar ao seu lado agora, mas se não estou, saiba que não foi por escolha. Descobri coisas graves sobre pessoas em quem confiava. Beatriz e Rodrigo estão envolvidos em fraudes, desvios de dinheiro e falsificações. Eles ameaçaram tirar você de mim, usando documentos falsos para me fazer parecer um pai irresponsável. Não posso deixar isso acontecer. Vou reunir provas e denunciá-los. Mas se algo der errado, tudo o que você precisa está nesta caixa. Documentos que provam minha inocência, provas contra eles e uma forma de te proteger. Marcelo Santos é meu melhor amigo. Confie nele. Ele vai cuidar de você. Eu te amo mais que tudo neste mundo, minha estrelinha. E se houver uma forma de voltar para você, eu vou encontrar. Nunca duvide disso. Sempre seu pai, João Paulo Ventura. Luna não conseguiu conter o choro. Abraçou a carta contra o peito enquanto Marcelo a envolvia em um abraço protetor. Dr. Fernando pegou os documentos e os pendrives examinando rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Isso aqui é ouro, contratos falsificados, e-mails comprometedores, registros de transações ilegais. Com isso podemos não só provar a inocência de João Paulo, como também incriminar definitivamente Beatriz e Rodrigo. Mas onde está meu pai? Perguntou Luna, entre soluços. Helena se aproximou. Tem mais uma coisa. Dias depois que João Paulo desapareceu, recebi uma carta sem remetente. Dentro havia apenas um endereço em Florianópolis e uma data. 5 de dezembro de 2025, o aniversário de Luna deste ano. Achei que fosse algum engano, mas guardei. Talvez signifique alguma coisa. Marcelo pegou o papel que Helena ofereceu. Um endereço e uma data. Seria uma mensagem? Um encontro planejado? Dr. Fernando analisou. Florianópolis. O mesmo lugar para onde ele transferiu dinheiro. Pode ser que ele tenha planejado tudo. Se ele está escondido, esperando o momento certo, talvez esse seja o dia que ele marcou para reaparecer. Quando tudo estivesse resolvido. Luna olhou para a data. Faltavam apenas 2 semanas para seu aniversário. Será que era possível? Será que seu pai realmente estaria esperando por ela? Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança. Dr. Fernando entrou com novas evidências na justiça. Com as provas encontradas na caixa, o caso contra Beatriz e Rodrigo ficou irrefutável. A casa foi colocada de volta no nome de João Paulo Ventura, em processo de ser transferida para Luna assim que tudo fosse formalizado. Beatriz e Rodrigo foram indiciados por múltiplos crimes e aguardavam julgamento.
Luna continuava no abrigo, mas agora com uma sensação diferente. Não era mais uma criança perdida, era uma sobrevivente, e tinha pessoas ao seu lado. Marcelo visitava todos os dias, trazendo notícias, planejando o futuro. Marina continuava sendo um apoio constante. Júlia se tornara sua melhor amiga, e Dona Helena passava aos fins de semana para contar histórias sobre João Paulo, mantendo viva a memória do pai de Luna. Quando o dia 5 de dezembro finalmente chegou, Luna acordou com o coração acelerado. Era seu aniversário de 12 anos, e talvez, apenas talvez, fosse o dia em que reencontraria seu pai. Marcelo, Dr. Fernando e Marina organizaram uma viagem a Florianópolis. Foram todos juntos no carro de Marcelo, atravessando a Serra do Mar, enquanto Luna olhava pela janela, imaginando o que encontrariam. O endereço levava a uma casa simples à beira-mar, no norte da ilha. Era uma construção pequena, pintada de branco, com uma varanda de frente para o oceano. Quando chegaram, o sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Luna desceu do carro com as pernas tremendo. Eles caminharam até a porta. Marcelo tocou a campainha. Esperaram. O silêncio parecia eterno. E então, a porta se abriu. Um homem apareceu no batente. Ele tinha cabelos grisalhos, barba por fazer, olhos cansados, mas ainda brilhantes. Estava mais magro, mais velho, mas era ele. Luna reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Papai, sussurrou ela, mal acreditando no que via. João Paulo Ventura olhou para a filha e seus olhos se encheram de lágrimas. Luninha, minha estrelinha. Luna correu para ele e João Paulo a pegou nos braços, abraçando-a com toda a força que tinha, como se nunca mais fosse soltá-la. Ambos choravam, incapazes de falar. Marcelo também chorava, vendo o amigo que dera como perdido finalmente reencontrado. Era um momento que parecia impossível, mas estava acontecendo. Depois do primeiro impacto emocional, todos entraram na casa. João Paulo preparou chá e, sentados na varanda com vista para o mar, ele começou a contar sua história. Tinha descoberto os esquemas de Beatriz e Rodrigo, tinha reunido provas, mas antes que pudesse agir, eles o ameaçaram de forma grave. Forjaram documentos que o faziam parecer instável, perigoso até. Conseguiram uma ordem judicial temporária que o afastava de Luna. João Paulo, desesperado, procurou a ajuda de um advogado especializado que o aconselhou a desaparecer temporariamente enquanto reunia mais provas e desmontava o esquema armado contra ele. Ele se mudara para Florianópolis sob um nome falso, trabalhara em bicos para sobreviver, sempre de longe tentando proteger Luna e reunir evidências. Tentara várias vezes retomar contato, mas Beatriz e Rodrigo tinham conexões, pessoas que os avisavam de qualquer movimento. João Paulo teve que esperar o momento certo. E esse momento chegou quando Marcelo finalmente conseguiu começar a desmontar a rede de mentiras. Eu soube de tudo, disse João Paulo segurando as mãos de Luna. Vi nos jornais sobre a investigação, sobre você ter sido retirada daquela casa. Quis correr imediatamente para você, mas o advogado me aconselhou a esperar até que tudo estivesse resolvido legalmente. Até que fosse seguro. Marquei seu aniversário como o dia do nosso reencontro, porque sabia que você se lembraria. Rezei todos os dias para que você estivesse bem, para que alguém te protegesse. E agradeço a Deus por Marcelo não ter desistido. Marcelo sorriu. Fiz uma promessa, amigo, e cumpri. João. Paulo o abraçou com gratidão. Depois voltou-se para Luna. Sinto muito por tudo que você passou, minha filha. Sinto muito por não ter estado lá. Mas agora vou compensar cada dia perdido. Vamos ficar juntos novamente. Vamos reconstruir nossa família. Luna abraçou o pai com força. Não precisava de mais nada. Tinha encontrado a verdade. Tinha encontrado seu pai. E finalmente, depois de 8 anos, estava em casa, nos braços de quem realmente a amava. Os primeiros dias após o reencontro foram intensos e cheios de emoções confusas. Luna voltou para Curitiba com o pai, mas nada era simples como nos contos de fadas. João Paulo precisou passar por uma série de procedimentos legais para recuperar oficialmente a guarda da filha. Foram audiências,
entrevistas com assistentes sociais, avaliações psicológicas, tudo para garantir que Luna estaria segura e que João Paulo era de fato quem dizia ser e tinha condições de cuidar dela. Durante esse período de transição, Luna continuou morando no abrigo, mas agora com visitas diárias do pai. João Paulo alugou um apartamento pequeno no bairro Água Verde, perto do abrigo, e começou a reorganizar sua vida. Conseguiu reativar seu registro profissional como arquiteto e foi acolhido de volta ao mercado por colegas que sempre acreditaram em sua inocência. Marcelo o ajudou a reerguer o escritório, agora como sócios, e aos poucos as coisas começaram a se encaixar. Mas Luna não era mais a menina de 3 anos que ele deixara. Era uma pré-adolescente de 12 anos, marcada por anos de negligência emocional e solidão. E João Paulo, por mais que amasse a filha com todo o seu coração, também carregava as cicatrizes de 8 anos vivendo escondido, sempre com medo, sempre sozinho. A reaproximação entre eles era como aprender a dançar uma música que ambos conheciam, mas que haviam esquecido os passos. Nas primeiras visitas, ficavam sentados um de frente para o outro, sem saber exatamente o que dizer. João Paulo tentava contar sobre os anos que passou longe, mas as palavras nunca pareciam suficientes. Luna queria perguntar tantas coisas, mas tinha medo das respostas. Tinha medo de que aquela felicidade fosse temporária, de que ele fosse embora de novo, de que tudo fosse apenas um sonho. Foi Dona Helena quem os ajudou a quebrar esse gelo. Começou a visitá-los durante os encontros, trazendo fotografias antigas, contando histórias engraçadas de quando Luna era bebê, recordando momentos que João Paulo havia esquecido. Aos poucos as memórias foram se reconectando. Luna começou a lembrar de fragmentos da infância, do cheiro do café que o pai fazia de manhã, da música que ele cantava no chuveiro, da forma como ele a embalava para dormir. Numa tarde de janeiro, enquanto estavam sentados no pequeno jardim do abrigo, Luna finalmente fez a pergunta que a atormentava desde que o reencontrara. Pai, você ficou com raiva de mim, por eu não ter te procurado, por ter acreditado que você tinha me abandonado? João Paulo a olhou com surpresa e tristeza. Luna, você era uma criança. Como poderia ter feito diferente? Beatriz e Rodrigo controlavam tudo ao seu redor. Eles mentiram para você, manipularam sua percepção da realidade. Você não tem culpa de nada. Nada disso foi sua responsabilidade. Mas eu deveria ter lembrado melhor de você. Deveria ter duvidado deles. Ele pegou as mãos dela. Você era apenas uma bebê quando me afastaram de você. É natural que as memórias se apaguem. O importante é que, mesmo sem lembrar direito, você nunca desistiu de mim. Guardou aquela carta, visitou meu túmulo imaginário, manteve viva a esperança. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Luna sentiu as lágrimas escorrerem. Eu senti tanta falta de você. Eu também, minha filha, todos os dias. Mas agora estamos juntos, e nada vai nos separar de novo. Enquanto pai e filha reconstruíam sua relação, o processo judicial contra Beatriz e Rodrigo avançava. As evidências eram esmagadoras. Além dos documentos encontrados na caixa deixada por João Paulo, investigadores descobriram uma rede inteira de fraudes que os dois vinham cometendo há anos. Não era apenas a casa de João Paulo que haviam roubado. Havia outras vítimas, outras famílias destruídas, outros bens apropriados ilegalmente. Beatriz tentou negociar, alegando que fora coagida por Rodrigo, que tinha medo dele, que fizera tudo sob ameaça. Mas os registros bancários mostravam o contrário. Ela era participante ativa e consciente de todos os esquemas. Rodrigo, por sua vez, tentou fugir do país, mas foi detido no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar com documentos falsos. O julgamento foi marcado para março. Dr. Fernando garantiu a João Paulo que o caso era sólido e que a justiça seria feita. Mas para Luna, aquilo tudo ainda parecia irreal. Beatriz, que durante anos fora a única figura materna que conhecera, mesmo que distorcida e cruel, agora era uma criminosa. Era estranho odiar e ao mesmo tempo sentir pena. Marina, sempre atenta, percebeu o conflito emocional de Luna e sugeriu terapia. João Paulo concordou imediatamente. Luna começou a fazer sessões semanais,
com uma psicóloga especializada em trauma infantil, doutora Carla Mendes. Foi difícil no começo. Luna não sabia expressar o que sentia. Passara tanto tempo guardando tudo dentro dela que as emoções eram como um nó impossível de desatar. Mas doutora Carla era paciente. Usava desenhos, brincadeiras, histórias. Aos poucos, Luna começou a se abrir. Falou sobre a solidão, sobre a sensação de nunca ser boa o suficiente, sobre o medo constante de fazer algo errado e ser castigada. Falou sobre o vazio de não ter ninguém para abraçá-la quando estava triste, de não ter ninguém que se importasse se ela estava doente ou com frio. E também falou sobre a culpa de ter acreditado nas mentiras sobre o pai, a culpa de não ter lutado mais, a culpa de, em alguns momentos obscuros, ter desejado que Beatriz fosse uma mãe de verdade. É normal sentir tudo isso, disse doutora Carla com gentileza. Você era uma criança em uma situação impossível. O cérebro infantil faz o que pode para sobreviver. Às vezes isso significa aceitar a realidade que nos é apresentada, mesmo que ela seja falsa. Você não falhou. Você sobreviveu. E isso é o que importa. Luna começou a acreditar nisso. Começou a entender que não precisava carregar o peso de escolhas que nunca foram suas. Começou a perdoar a si mesma. Em fevereiro, João Paulo finalmente conseguiu a guarda definitiva de Luna. Foi um dia de celebração. Marcelo, Dona Helena, Marina, Júlia e todos que haviam ajudado nessa jornada se reuniram para comemorar. Luna se mudou para o apartamento com o pai e, pela primeira vez em 8 anos, dormiu sabendo que estava em casa de verdade. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. João Paulo deixou Luna escolher como queria que seu quarto fosse decorado. Ela, que nunca tivera escolha sobre nada, ficou paralisada de tanta opção. Quer dizer que eu posso escolher a cor das paredes? Perguntou incrédula. E as cortinas? E os móveis? Pode escolher tudo, minha filha. Esse é o seu espaço, seu cantinho do mundo. Luna escolheu paredes azul claro, lembrando o céu que sempre a acalmava quando se sentia perdida. Escolheu uma cama com dossel, porque sempre sonhara em ter uma. Escolheu uma escrivaninha grande, porque descobrira que gostava de escrever e desenhar. E João Paulo fez questão de que tudo fosse exatamente como ela queria. A adaptação à nova vida teve seus desafios. Luna ainda acordava cedo por hábito, pronta para começar a fazer tarefas domésticas. João Paulo precisava lembrá-la de que ela não precisava mais fazer isso, que era filha e não empregada, que sua única obrigação era ser criança, estudar e ser feliz. Luna ainda se assustava com barulhos altos. Ainda tinha pesadelos onde estava de volta àquela casa escura e silenciosa. Mas aos poucos, com amor e paciência, as feridas começaram a cicatrizar. João Paulo também precisou se adaptar. 8 anos longe da paternidade ativa o deixaram inseguro. Ele não sabia como lidar com uma menina de 12 anos que estava na transição para a adolescência. Não sabia se estava sendo protetor de mais ou de menos. Cometia erros como qualquer pai, mas estava presente, e isso fazia toda a diferença. Júlia continuou sendo uma grande amiga de Luna, mesmo após ela sair do abrigo. As duas se falavam todos os dias, e Luna visitava o abrigo regularmente, levando livros e brinquedos para as outras crianças. Descobriu que ajudar os outros a fazia sentir-se útil de uma forma saudável, diferente de como se sentia na casa de Beatriz. Marcelo se tornou uma espécie de tio honorário. Levava Luna e João Paulo para almoçar aos domingos, ensinava Luna a jogar xadrez, contava piadas horríveis que faziam todos rirem. Era o tipo de presença constante e confiável que Luna nunca tivera antes. A casa original da família Ventura, aquela onde Luna vivera seus primeiros anos e depois sofrera por tanto tempo, estava em processo de reforma. João Paulo decidira que não voltariam para lá. Havia dor demais naquelas paredes. Em vez disso, colocou a propriedade à venda e usou o dinheiro para comprar um apartamento maior, num prédio novo no bairro Ecoville. Um recomeço de verdade. Foi nessa época que Luna conheceu Isabela, a nova vizinha. Isabela tinha 13 anos, era extrovertida e falante, o oposto de Luna. Mas por algum motivo as duas se conectaram.
Isabela não fazia perguntas invasivas sobre o passado de Luna. Apenas a aceitava como era, com seus silêncios repentinos, com sua dificuldade em confiar, com seus medos. E aos poucos Luna aprendeu a se abrir de novo, a fazer amizades verdadeiras. Na escola nova, Luna também começou a florescer. Os professores, sabendo de sua história através de Marina, foram especialmente atentos. Descobriram que ela tinha talento para a escrita e a incentivaram a participar de um projeto literário. Luna começou a escrever contos, histórias de meninas corajosas que enfrentavam dragões e bruxas, metáforas claras de sua própria jornada. Sua professora de português, Dona Mariana, viu nela um potencial imenso e se tornou uma mentora. Março chegou com o julgamento de Beatriz e Rodrigo. Foi uma semana difícil. Luna não foi ao tribunal a pedido de João Paulo e da psicóloga, mas acompanhou tudo através de doutor Fernando, que a manteve informada de forma apropriada para sua idade. As evidências foram apresentadas, testemunhas falaram, tudo foi documentado. No final, o júri não teve dúvidas. Beatriz e Rodrigo foram considerados culpados de múltiplos crimes, falsificação de documentos, apropriação indébita, fraude, entre outros. Foram sentenciados a pagar indenizações às vítimas e cumprir penas alternativas, com prestação de serviços comunitários e restrições severas. Não houve prisão, mas suas vidas como conheciam acabaram. Seus bens foram confiscados para pagar as reparações, suas reputações destruídas, suas carreiras arruinadas. Luna não sentiu alegria com a condenação. Sentiu apenas um vazio estranho. Beatriz, por pior que fosse, ainda era parte de sua história. Mas era um capítulo que precisava ser fechado para que novos pudessem ser escritos. João Paulo segurou a mão dela quando o Dr. Fernando deu a notícia. Acabou, Luna. Acabou de verdade. Agora podemos seguir em frente. E foi o que fizeram. Seguiram em frente dia após dia, construindo uma vida nova. João Paulo voltou a desenhar, algo que não fazia há anos, e Luna descobriu que também adorava. Passavam horas juntos, pai e filha, desenhando plantas, casas, jardins. João Paulo ensinava técnicas. Luna trazia criatividade. Era uma conexão que ia além das palavras. Nos fins de semana, faziam programas simples, mas significativos. Iam ao Parque Barigui alimentar os patos, visitavam museus, assistiam filmes no sofá comendo pipoca. João Paulo ensinou Luna a andar de bicicleta, algo que ela nunca tivera chance de aprender. Ela caiu várias vezes, ralou os joelhos, mas seu pai estava sempre ali para ajudá-la a se levantar. E quando finalmente conseguiu pedalar sozinha, a sensação de liberdade foi avassaladora. Luna também começou a visitar o túmulo da avó paterna, que falecera antes dela nascer. João Paulo contava histórias sobre a mãe dele, sobre como ela teria amado, conhecer Luna, sobre como ela sempre dizia que família era o bem mais precioso. E Luna entendeu que família não era apenas sangue, era escolha, era presença, era amor demonstrado em ações. Dona Helena continuou sendo uma presença constante em suas vidas. Ela e João Paulo desenvolveram uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e memórias compartilhadas. Ela se tornou a avó que Luna nunca tivera, ensinando-a a cozinhar bolos, a fazer crochê, a ter paciência com as pequenas coisas da vida. Em abril, João Paulo recebeu uma proposta de trabalho grande, um projeto de revitalização urbana em um bairro histórico de Curitiba. Era uma oportunidade de mostrar seu talento de novo, de provar que os anos perdidos não o haviam quebrado, mas também significava longas horas de trabalho. Ele conversou com Luna antes de aceitar. O que você acha, filha? Significa que vou ter que trabalhar bastante. Mas também significa que podemos ter uma vida mais confortável, que posso dar a você as coisas que você merece. Luna pensou por um momento. Pai, eu não preciso de coisas. Eu só preciso de você. Mas se esse trabalho te deixa feliz e é o que você quer fazer, então eu apoio. A gente dá um jeito, sempre dá. João Paulo a abraçou emocionado. Como você ficou tão sábia? Tive que crescer rápido, disse ela simplesmente. Ele aceitou o projeto, mas fez questão de manter um equilíbrio.
Trabalhou duro, mas sempre estava em casa para jantar. Nunca perdeu uma apresentação escolar, uma consulta no psicólogo, um momento importante. Aprendera que sucesso profissional sem a filha ao lado não valia nada. Em maio, no Dia das Mães, Luna enfrentou um momento difícil. Via todos os colegas na escola falando sobre presentes e homenagens para as mães. Ela não tinha uma mãe. Nunca tivera. Beatriz fora apenas uma tutora cruel. E sua mãe biológica era uma desconhecida que a abandonara ao nascer. Voltou para casa triste, quieta. João Paulo percebeu. Sentou-se ao lado dela no sofá. Quer falar sobre isso? Luna suspirou. É o Dia das Mães. Todo mundo tem mãe, menos eu. Você tem pessoas que te amam, Luna. Tem a dona Helena, tem a Isabela como amiga, tem a doutora Carla, tem a Marina. Tem uma rede inteira de mulheres incríveis que se importam com você. Família se constrói de muitas formas. Mas não é a mesma coisa, não é? Admitiu ele. E você tem todo o direito de sentir essa falta. Mas não deixe que essa ausência defina quem você é. Sua mãe biológica não te conheceu. Ela perdeu a chance de conhecer a pessoa maravilhosa que você é. E isso é uma perda dela, não sua. Luna encostou a cabeça no ombro do pai. Às vezes eu fico com raiva dela, por ter me deixado, por nem ter tentado. É normal ficar com raiva, mas não deixe que essa raiva te consuma. Você é mais forte que isso. No dia seguinte, Dona Helena apareceu com um buquê de flores para Luna. Feliz Dia das Mães, querida. Luna ficou confusa. Mas eu não sou mãe. Não, mas você é filha. E merece ser celebrada. Merece saber que é amada e importante. Foi um gesto simples, mas significou tudo para Luna. Percebeu que não precisava ter uma mãe tradicional para sentir amor maternal. Esse amor vinha de múltiplas fontes, de pessoas que escolheram estar em sua vida. Em junho, Luna completou 13 anos. João Paulo organizou uma festa surpresa no apartamento, com decoração simples, mas cheia de carinho. Convidou Marcelo, Dona Helena, Marina, Júlia, Isabela, alguns colegas da escola nova e até a doutora Carla. Luna entrou em casa depois da escola e se deparou com todo mundo gritando surpresa. Ficou tão emocionada que começou a chorar. Foi a melhor festa que ela já tivera. Não porque era luxuosa ou elaborada, mas porque cada pessoa ali estava presente, porque genuinamente se importava com ela. Cantaram parabéns, comeram bolo, jogaram jogos bobos, riram até a barriga doer. Luna soprou as velhinhas e fez um pedido silencioso. Que aquela felicidade durasse para sempre. À noite, quando todos já haviam ido embora e ela estava deitada em sua cama, João Paulo entrou no quarto. Feliz aniversário, minha estrelinha. Espero que tenha sido um dia especial. Foi o melhor dia da minha vida, disse Luna, sinceramente. Obrigada por tudo, pai, por ter voltado, por nunca ter desistido de mim. Eu que agradeço, Luna, por ter esperado, por ter acreditado mesmo quando parecia impossível. Você me deu forças para continuar quando eu queria desistir. Saber que você estava em algum lugar, crescendo, vivendo, me manteve vivo. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em se casar de novo? Em ter alguém especial na sua vida? João Paulo sorriu. Já pensei, sim. Mas agora, minha prioridade é você. É reconstruir o que perdemos, no futuro quem sabe. Mas por enquanto estamos bem assim, só nós dois. Não estamos? Estamos sim, concordou Luna. Mas se um dia você encontrar alguém legal, eu vou aceitar. Você merece ser feliz também. Ele beijou a testa dela. Durma, minha filha. Amanhã é um novo dia. Luna fechou os olhos, sentindo-se completa pela primeira vez na vida. Tinha um pai que a amava, amigos verdadeiros, um lar seguro. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, e provavelmente sempre estariam, mas não a definiam mais. Ela era mais que sua dor. Era Luna Ventura, uma sobrevivente, uma lutadora, uma menina que aprendera que mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma estrela brilhando. Agosto chegou trazendo consigo aquele frio característico de Curitiba que fazia as pessoas se enrolarem em casacos e bufandas. Luna estava no segundo semestre da 7ª série e, finalmente,
se sentia parte de algo. Tinha amigas, participava do grupo de teatro da escola, escrevia regularmente para o jornal estudantil. Era como se estivesse vivendo a adolescência que nunca tivera permissão de ter. Mas nem tudo era perfeito. Algumas noites, Luna ainda acordava sobressaltada, sonhando que estava de volta àquela casa, varrendo o chão infinitamente enquanto vozes a criticavam. Outras vezes, tinha medo irracional de que João Paulo desaparecesse de novo, de que tudo fosse apenas um sonho cruel do qual ela acordaria sozinha. Doutora Carla a ajudava a processar essas ansiedades, mas explicava que trauma profundo leva tempo para cicatrizar completamente. João Paulo também tinha seus fantasmas. Havia dias em que se pegava olhando para Luna com uma tristeza profunda, lamentando todos os momentos que perdera. O primeiro dia de aula que não viu, os aniversários que não comemorou, as lágrimas que não enxugou. Marcelo o lembrava constantemente de que não podia mudar o passado, apenas construir um futuro melhor. Foi num sábado de manhã, enquanto tomavam café juntos, que Luna trouxe um assunto inesperado. Pai, eu estava pensando, acho que quero conhecer minha mãe biológica. João Paulo quase engasgou com o café. O quê? Luna, ela te abandonou, nunca tentou contato. Por que você ia querer conhecê-la? Luna mexeu no pão com manteiga, pensativa. Não sei exatamente. Talvez porque preciso de respostas. Preciso entender por que ela fez o que fez. Doutora Carla diz que às vezes confrontar o passado ajuda a seguir em frente. João. Paulo respirou fundo, tentando controlar as emoções conflitantes. Eu não sei onde ela está, Luna. Clarice sumiu completamente. Não sei nem se ela ainda está viva. Mas a gente podia tentar procurar, não podia? Só para eu saber. Para eu ter uma resposta, nem que seja para entender que ela realmente não quer me conhecer. João Paulo pegou a mão da filha. Se é isso que você precisa, vamos procurar. Mas promete que não vai se machucar se a resposta não for o que você espera? Eu prometo. Já fui abandonada por ela uma vez. Se acontecer de novo pelo... menos vai ser com esclarecimento. Eles conversaram com o Dr. Fernando, que colocou sua equipe para rastrear Clarice. Não foi fácil. Ela havia mudado de nome, mudado de cidade várias vezes. Mas depois de semanas de investigação, encontraram uma pista. Clarice Moreira, agora chamada Clara Oliveira, morava em Porto Alegre, trabalhava como bibliotecária e aparentemente levava uma vida comum e discreta. Dr. Fernando fez contato através de um intermediário, explicando a situação. Clarice inicialmente recusou qualquer contato, mas depois de algumas semanas mudou de ideia. Enviou uma carta para Luna através do advogado. A menina a leu com mãos tremendo. Querida, Luna, não sei se tenho o direito de te chamar assim. Quando soube que você estava procurando por mim, fiquei em choque. Passei 13 anos tentando esquecer o maior erro da minha vida. Eu te abandonei. Não há desculpa. Não há justificativa que faça isso ser menos terrível. Mas você merece saber a verdade. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Tinha apenas 19 anos. Estava no meio de uma crise psicológica severa. Não tinha estrutura emocional nem financeira. Seu pai tentou me ajudar, mas eu não deixei. Eu fugi. Fugi de tudo. Passei anos em tratamento tentando me reconstruir. E durante todo esse tempo pensei em você. Me perguntei se você estava bem, se era feliz, se me odiava. Provavelmente me odeia. E está no seu direito. Se quiser me conhecer, eu aceito. Se quiser me confrontar, eu mereço. Se quiser simplesmente saber quem eu sou e depois nunca mais falar comigo, eu entendo. A escolha é sua. Sempre foi sua. Eu só tirei isso de você no dia em que parti. Clara. Luna leu a carta várias vezes. Havia honestidade ali, mas também dor. Sua mãe não era um monstro. Era uma pessoa quebrada que tomou uma decisão terrível em um momento de desespero. Isso não justificava o abandono, mas humanizava a situação. Eu quero conhecer ela, disse Luna para João Paulo. Não sei o que vai acontecer, mas preciso fazer isso. João Paulo concordou, embora seu coração de pai quisesse proteger Luna de qualquer possível desilusão. Marcaram um encontro para setembro, em um café neutro em Porto Alegre.
João Paulo, Marcelo e doutora Carla acompanharam Luna na viagem, mas ficaram a uma distância discreta, deixando que o encontro acontecesse de forma privada. Quando Luna entrou no café e viu Clarice pela primeira vez, ficou paralisada. A mulher tinha seus olhos, o mesmo formato, a mesma cor esverdeada. Clarice era magra, tinha cabelos castanhos curtos e uma expressão nervosa. Levantou-se quando viu Luna, as mãos tremendo. "Luna?" perguntou, a voz quebrando. Luna assentiu, aproximando-se devagar. Sentaram-se uma de frente para a outra, o silêncio pesado entre elas. Clarice foi a primeira a falar. "Você é linda. Parece com seu pai, mas tem meus olhos." "Todo mundo diz isso", respondeu Luna, não sabendo exatamente como agir. Clarice enxugou uma lágrima. "Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que fiz. Não espero seu perdão." "Não? Mereço. Mas quero que você saiba que não te abandonei porque você não era desejada. Te abandonei porque eu estava quebrada e com medo. E isso não é desculpa, mas é a verdade. Por que você não voltou? Depois que melhorou? Por que nunca tentou me ver?" Clarice suspirou. "Porque tinha vergonha. Porque achei que você estaria melhor sem mim. Porque seu pai era um homem maravilhoso que te amava imensamente, e eu era só uma covarde. Eu não merecia ser sua mãe." "Mas eu merecia ter uma mãe", disse Luna, a voz firme. "Mesmo que você não fosse perfeita. Eu merecia pelo menos saber que você existia, que pensava em mim." "Tem razão. Você merecia tudo isso. E eu te neguei. Sinto muito, Luna. Do fundo do meu coração, sinto muito." Luna olhou para aquela mulher que era sua mãe biologicamente, mas uma estranha emocionalmente. Sentia raiva, tristeza, mas também uma estranha compaixão. Clarice não era uma vilã. Era apenas uma pessoa falha que tomara decisões erradas. "Eu não sei se consigo te perdoar agora", disse Luna, honestamente. "Talvez um dia, talvez nunca, mas queria que você soubesse que eu sobrevivi. Passei por muita coisa, coisas que você não imagina. Mas eu sobrevivi, e tenho um pai incrível que nunca desistiu de mim. E amigos, e uma vida. Não preciso de você para ser completa, mas era importante para mim saber quem você é, para fechar esse capítulo." Clarice assentiu, chorando abertamente agora. "Você é muito mais forte do que eu jamais fui, e fico feliz que tenha o João Paulo. Ele sempre foi um homem bom." "Você quer saber sobre minha vida?" perguntou Luna, surpreendendo a si mesma. "Sobre quem eu sou?" Clarice sorriu entre lágrimas. "Eu adoraria." Passaram a próxima hora conversando. Luna contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre sua paixão por escrever e desenhar. Clarice contou sobre seu trabalho na biblioteca, sobre como encontrar a paz nos livros, sobre como todos os dias pensava na filha que deixara para trás. Não foi um encontro de reconciliação mágica. Foi apenas duas pessoas tentando entender uma a outra. Quando se despediram, Clarice perguntou se poderia abraçar Luna. A menina hesitou, mas concordou. Foi um abraço breve e estranho, mas significativo. Não era o abraço de mãe e filha. Era o abraço de duas pessoas que compartilhavam uma conexão biológica, mas que eram essencialmente estranhas. E estava tudo bem. "Podemos manter contato?" perguntou Clarice, hesitante. "Cartas, talvez? Não precisa responder se não quiser, mas gostaria de saber como você está, de vez em quando." Luna pensou por um momento. "Pode mandar cartas. Eu vou ler. E se eu quiser, eu respondo." Clarice aceitou esses termos grata por qualquer migalha de conexão. Luna saiu do café e encontrou João Paulo esperando ansioso. Correu até ele e o abraçou forte. "Obrigada por ter me deixado fazer isso, por ter confiado em mim." "Como foi?" perguntou ele preocupado. "Foi estranho, mas necessário. Acho que agora posso seguir em frente de verdade. Ela não é um mistério mais. É só uma pessoa. Uma pessoa que cometeu erros. E eu não preciso carregar mais isso." João Paulo a abraçou com força, orgulhoso da maturidade emocional da filha. Doutora Carla tinha razão. Confrontar o passado, por mais doloroso que fosse, era parte do processo de cura. De volta a Curitiba,
Luna sentiu um peso sair de seus ombros. Não tinha mais perguntas sem respostas. Sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. E isso lhe dava uma sensação de completude que nunca tivera antes. Outubro trouxe novidades inesperadas. Beatriz entrou em contato, através de Dr. Fernando, pedindo para se encontrar com Luna. João Paulo foi contra imediatamente, mas Luna, para surpresa de todos, disse que queria ir. Não por Beatriz, mas por ela mesma. Para fechar esse capítulo também, o encontro aconteceu no escritório de Dr. Fernando, com todos os cuidados legais e emocionais necessários. Beatriz estava visivelmente diferente. Magra, cabelos grisalhos, sem maquiagem. Cumprindo sua pena com trabalho comunitário, ela perdera tudo o que tinha. E parecia finalmente entender a gravidade do que fizera. Luna, começou Beatriz, a voz rouca. Não espero que você me perdoe. Não mereço perdão. Mas preciso que você saiba que eu sinto muito. Muito mesmo. O que eu fiz com você foi imperdoável. Eu estava tão cega pela ganância, tão consumida por querer coisas que não eram minhas, que esqueci que você era uma criança. Uma criança que merecia amor e cuidado. Não há dia que eu não pense nisso, no mal que causei. Luna a olhou sem emoção aparente. Por que você fez isso? Por que tratou uma criança daquela forma? Beatriz enxugou uma lágrima. Porque eu era amarga. Porque nunca consegui ter filhos próprios. E isso me destruiu. Porque quando vi seu pai com você, tão feliz, tão completo, eu senti inveja. Inveja tóxica. E quando Rodrigo apareceu com seus planos, suas promessas de dinheiro fácil, eu mergulhei. E você virou parte do esquema, uma peça que precisava ser controlada. Mas você não era uma peça. Era uma pessoa, uma criança. E eu falei com você. Luna respirou fundo. Você sabe que eu passei anos achando que não era boa o suficiente? Que precisava trabalhar mais, ser melhor, para merecer amor? Você sabe o estrago que isso fez em mim? Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. Não estou pedindo perdão, Luna. Só estou pedindo que você saiba que não foi culpa sua. Nada do que aconteceu foi culpa sua. A culpa foi sempre minha. Luna ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que surpreendeu até ela mesma. Eu não te perdoo. Pelo menos não agora. Talvez nunca perdoe, mas eu te liberto. Não vou mais deixar que o que você fez defina quem eu sou. Você não tem mais poder sobre mim. Acabou. Beatriz assentiu, chorando. Obrigada. É mais do que eu mereço. Luna se levantou e saiu da sala sem olhar para trás. João Paulo a esperava, no corredor, e a envolveu em um abraço. Estou tão orgulhoso de você. Eu só preciso de ar fresco, disse Luna. Vamos para casa? Vamos. Novembro chegou com o calor voltando, e com ele, uma das melhores notícias que Luna poderia receber. Sua história, escrita para o jornal da escola sobre superação e recomeços, foi selecionada para um concurso estadual de jovens escritores. Ela ganhou o primeiro lugar na categoria juvenil. A premiação seria em Curitiba, no Teatro Guaíra, e ela poderia levar quem quisesse. Luna convidou João Paulo, Marcelo, Dona Helena, Marina, Júlia, Isabela e doutora Carla. Todos foram. Na noite da premiação, Luna subiu ao palco vestida com um vestido simples, mas bonito, que João Paulo comprara especialmente para a ocasião. Recebeu o troféu e o certificado, e quando pediram para que ela dissesse algumas palavras, ela olhou para a plateia, encontrou os olhos do pai e começou a falar. Quando eu era pequena, achei que histórias eram apenas palavras em páginas, mas aprendi que histórias são vida. São dor, superação, amor e recomeços. Minha história não foi fácil. Teve capítulos escuros, momentos em que achei que não haveria final feliz, mas aprendi que nós escrevemos nossos próprios finais. Podemos escolher como nossa história termina, não importa como ela começou. Dedico esse prêmio ao meu pai, que nunca desistiu de mim, e a todas as pessoas que me ajudaram a reescrever minha narrativa. Obrigada. A plateia aplaudiu de pé. João Paulo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, assim como Marcelo e todos os outros que a conheciam e amavam. Luna desceu do palco e correu para os braços do pai. Consegui, pai. Consegui transformar toda a dor em algo bonito.
Você sempre consegue me surpreender, minha estrelinha, sempre. Em dezembro, véspera do Natal, algo inesperado aconteceu. Luna e João Paulo estavam decorando a árvore de Natal no apartamento quando a campainha tocou. João Paulo foi atender e voltou com uma expressão estranha no rosto. Luna, tem alguém aqui que quer falar com você. Uma mulher entrou na sala. Era mais jovem que Clarice, tinha cabelos pretos e olhos bondosos. Luna a olhou, confusa. Quem é você? A mulher sorriu, nervosa. Meu nome é Fernanda. Eu sou irmã da sua mãe, Clarice. Sua tia. Eu não sabia que você existia até recentemente. Clarice me contou tudo há poucas semanas, e eu precisei vir te conhecer. Luna arregalou os olhos. Eu tenho uma tia? Tem sim, e primos. Eu tenho 2 filhos de 10 e 8 anos. Sua família é maior do que você imagina, Luna, e se você quiser, gostaríamos muito de fazer parte da sua vida. Não para substituir ninguém, mas para adicionar, para ser mais uma rede de apoio. João Paulo olhou para Luna, deixando a decisão com ela. A menina pensou por um momento. Sempre desejara ter uma família grande, cheia de pessoas. E agora, de repente, tinha um pai incrível, um tio postiço em Marcelo, uma avó do coração em Dona Helena e agora uma tia e primos biológicos. Eu gostaria de conhecer vocês, disse Luna com um sorriso tímido, mas devagar. Ainda estou processando tudo. Fernanda concordou imediatamente, sem pressão. No seu tempo. Só queria que você soubesse que tem mais gente que se importa com você. Depois que Fernanda saiu, prometendo voltar com os filhos em breve, Luna se sentou no sofá ao lado de João Paulo. Minha vida está ficando tão cheia, pai. Tem tanta gente agora. É assim que deveria sempre ter sido, disse ele, passando o braço pelos ombros dela. Você merece ter uma vida cheia de amor, de pessoas que se importam. Merece tudo de bom. Às vezes eu tenho medo de que isso tudo desapareça, de acordar e estar sozinha de novo. Não vai desaparecer, Luna. Isso é real e permanente. Nós somos permanentes. O Natal daquele ano foi mágico. João Paulo e Luna passaram a manhã trocando presentes simples, mas significativos. Ele deu a ela um diário encadernado em couro com seu nome gravado, para que continuasse escrevendo suas histórias. Ela deu a ele um desenho que passara semanas fazendo. Uma representação artística dos dois, pai e filha, caminhando de mãos dadas em direção a um horizonte brilhante. À tarde receberam Marcelo, Dona Helena, Isabela e sua família para um almoço. A casa ficou cheia de risadas, conversas e calor humano. Era exatamente como Luna sempre imaginara que famílias deveriam ser. Barulhentas, caóticas, mas cheias de amor. Quando o ano novo chegou, Luna e João Paulo foram ao Parque Barigui para ver os fogos. Enquanto o céu se iluminava com cores brilhantes, Luna fez seus pedidos silenciosos para o ano novo. Não pediu coisas materiais ou grandes mudanças. Pediu apenas que aquela paz, aquele amor, aquela sensação de pertencimento permanecessem. Pediu coragem para continuar crescendo, força para enfrentar desafios futuros e sabedoria para valorizar cada momento. João Paulo olhou para ela, vendo não mais a criança assustada que fora, mas uma jovem forte, resiliente e cheia de luz. Luna, quero te dizer uma coisa. O que, pai? Obrigado. Por ter esperado por mim. Por não ter desistido. Mesmo quando tudo parecia impossível. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Talvez até mais. Luna abraçou o pai, sentindo-se completa de uma forma que nunca imaginara ser possível. Nós nos salvamos, pai, juntos. Os meses seguintes trouxeram mais crescimento e cura. Luna continuou na terapia, não porque estava quebrada, mas porque entendera que cuidar da saúde mental era tão importante quanto cuidar do corpo. Continuou escrevendo, e alguns de seus contos começaram a ser publicados em revistas juvenis. Continuou fazendo amizades, aprendendo a confiar, abrindo seu coração. Conheceu os primos, Mateus e Sofia, e desenvolveu um relacionamento carinhoso com eles. Fernanda se tornou uma presença regular em suas vidas, sempre respeitosa dos limites de Luna, sempre presente, mas nunca invasiva. João Paulo conheceu alguém, uma arquiteta chamada Lívia, que trabalhava em um escritório parceiro.
Era uma mulher gentil, inteligente e paciente. Quando ele contou para Luna, estava nervoso, com medo de como ela reagiria. Mas Luna o surpreendeu mais uma vez. Se ela te faz feliz, pai, então eu aprovo. Você merece ter alguém especial também. O relacionamento evoluiu devagar. Lívia conheceu Luna aos poucos, sem tentar ser mãe ou substituta de ninguém. Apenas sendo ela mesma, uma presença gentil e respeitosa. E Luna, que aprendera a identificar amor genuíno, aceitou Lívia em suas vidas. Em março do ano seguinte, Luna completou 14 anos. A festa foi maior que a do ano anterior, com ainda mais pessoas. Júlia veio do abrigo com algumas das outras crianças. Isabela trouxe o grupo de amigas da escola. Fernanda veio com os primos. Marcelo, Dona Helena, Marina, Doutora Carla, Lívia, todos estavam lá. A casa estava tão cheia de amor que Luna sentiu que seu coração ia explodir de felicidade. Enquanto soprava as velas, olhou ao redor para todas aquelas pessoas e percebeu algo fundamental. Família não era apenas sangue. Família era escolha, era presença, era amor demonstrado em ações. E ela tinha uma família imensa, construída pedaço por pedaço, pessoa por pessoa, escolha por escolha. João Paulo fez um brinde. A Luna, a menina mais corajosa que conheço, que ensinou a todos nós o verdadeiro significado de resiliência, que transformou dor em luz, que nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Todos levantaram seus copos, e Luna sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza pelo que perdera, mas lágrimas de gratidão pelo que encontrara. Olhou para o pai e sorriu. Um sorriso verdadeiro, completo, livre. Naquela noite, deitada em sua cama, Luna pegou o diário que o pai lhe dera no Natal. Abriu na primeira página e começou a escrever. Querido diário, hoje completei 14 anos. 14 anos de uma vida que não foi fácil, mas que valeu a pena. Aprendi que podemos cair 1000 vezes e ainda assim nos levantar. Aprendi que família é construída com amor, não apenas com sangue. Aprendi que o perdão é mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Aprendi que é possível transformar as piores experiências em nossas maiores forças. Mas, principalmente, aprendi que nunca estamos realmente sozinhos. Sempre há alguém disposto a estender a mão, se apenas tivermos coragem de aceitá-la. Meu pai me ensinou isso. Marcelo me ensinou isso. Dona Helena, Marina, Doutora Carla, Júlia, Isabela, todos me ensinaram isso. E agora é minha vez de ensinar outras pessoas. Vou continuar escrevendo, compartilhando minha história, mostrando que é possível sobreviver e prosperar. Porque se eu conseguir, outros também podem. Esta é minha promessa. Minha missão: transformar dor em luz, escuridão em esperança. E nunca, nunca desistir. Fechou o diário e olhou pela janela para o céu estrelado de Curitiba. Pensou em todas as versões dela mesma que existiram. A bebê abandonada, a criança solitária, a menina assustada. E, finalmente, a jovem que era agora. Forte, completa, amada. João Paulo apareceu na porta. Ainda acordada a estrelinha. Só estava pensando. No quê? Em como sou sortuda. Sei que passei por coisas ruins. Mas olha onde estou agora, olha o que tenho. Sou realmente sortuda. João Paulo se sentou na beira da cama. Não é sorte, Luna. É mérito seu. Você escolheu sobreviver. Escolheu crescer. Escolheu perdoar. Escolheu amar. Mesmo tendo todas as razões para fechar seu coração. Isso não é sorte. É força de caráter. Aprendi com o melhor, disse ela, sorrindo. Ele beijou sua testa. Boa noite, minha filha. Te amo. Também te amo, pai. Até amanhã. João Paulo saiu, fechando a porta suavemente. Luna se aconchegou sob os cobertores, sentindo-se segura e em paz. Sabia que teria desafios pela frente. A vida não era um conto de fadas onde tudo se resolvia magicamente. Mas também sabia que tinha as ferramentas para enfrentar o que viesse. Tinha amor, tinha apoio, tinha a si mesma. E isso era mais que suficiente. Era tudo. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luna e João Paulo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, de amor e de recomeços, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual parte mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias, intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que é possível renascer mesmo depois das maiores dificuldades. Cada história que compartilhamos carrega uma mensagem de esperança, de força e de transformação. Te esperamos no próximo episódio, onde mais uma narrativa emocionante vai tocar sua vida. Até lá, lembre-se sempre de que, assim como Luna, você também tem o poder de reescrever sua própria história.